Olá, boa noite. Número de mortes no trânsito em Minas tem redução de mais de 25% para o mês de novembro. Superintendência de Ensino faz novas designações para professores nesta quarta-feira. O NTV News vai mostrar ainda. Polícia Militar apreende grande quantidade de armas escondidas em casa no município de Presidente Olegário e também localiza moto utilizada em diversos assaltos em Patos de Minas. Dependente de drogas usa faca para assaltar idosa no bairro Aurélio Caixeta, mas acaba preso. Polícia Civil de Araxá prende o 5º acusado de participação em latrocínio de casal. Ponte sobre o córrego do Mataburro quebra e deixa caminhão pendurado. Justiça determina a reintegração de posse de conjunto habitacional no bairro Jardim Esperança. E mais. Secretários municipais de saúde buscam alternativas de combate ao Aedes aegypti em encontro em Patos de Minas. Lavrador com problemas cardíacos pede ajuda da população para continuar tratamento. Nova fórmula de cobrança do ICMS é tema de palestra na CDL de Patos de Minas. Rede de vizinhos protegidos reduz pela metade índices de criminalidade no Alto Limoeiro. Esses são os destaques do NTV News, que está começando agora. A Polícia Militar de Presidente Olegário apreendeu um verdadeiro arsenal na noite desta segunda-feira. As armas estavam escondidas em uma casa na zona rural. 2 jovens foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. Denúncias anônimas levaram a Polícia Militar de Presidente Olegário até a casa dos avós de Paulo Rogério Rodrigues, de 19 anos. As armas estavam escondidas em um dos cômodos da residência, enroladas em cobertores. Tivemos algumas ocorrências fora do comum no início do mês, assaltos e tal. E a polícia tem se empenhado em tentar localizar os indivíduos e as armas. A população tem ajudado bastante, a gente agradece a população, porque foi através dela, informações anônimas, que deram conta que na região de Ponte Grande, 2 indivíduos que a gente já conhece bem, são suspeitos na região, eles haviam escondido muitas armas na fazenda. Então a gente trabalhou a informação, uma guarnição foi ao local, na zona rural, e encontrou em um dos cômodos o material bem escondido, enrolado em cobertor. Os policiais encontraram na casa um verdadeiro arsenal. Eles apreenderam 3 espingardas calibre 32, 2 espingardas calibre 28, 3 espingardas polveiras, uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 38 e 2 simulacros de pistola, além de pólvora, munições e cápsulas calibres 32 e 28. 10 armas legítimas, né? Verdadeiras, 2 simulacros, porque 2 são simulacros. Mas eles se passam por uma arma verdadeira, né? No período noturno, um assalto, ninguém vai... São muito parecidas, não dá para questionar, não. Foram presos em flagrante os autores, Gabriel Vinícius de Lima Freitas, 20 anos, e Paulo Rogério Rodrigues, de 19. Segundo o sargento Alexandre, Paulo informou que achou as armas na beira da estrada. O jovem não quis falar sobre o assunto. Parentes, são os avós de um dos rapazes, Paulo, informaram que esse material era dele. Ele e um outro, de apelido Torresmo. A versão dele é que ele achou esse material. A gente não acredita, mas é o que ele disse. Agora, sobre disparos de arma de fogo, tal, na residência desse pessoal, que eles faziam isso a gente tem. Os 2 suspeitos e as armas foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. A polícia vai analisar se elas eram usadas para cometer crimes na região. Os indícios existem, a gente vai deixar para a Polícia Civil fazer o trabalho deles. Eles têm mais informações do que a gente, alguma coisa sigiloso, mas as vítimas vão ter acesso a esse material, às fotos. Tá indicando, pelos dados anteriores que nós tínhamos, da suspeição sobre a autoria, que já conduzia a certas pessoas do bairro lá em questão, então
as testemunhas e vítimas do dia que vão poder esclarecer isso aí, e a Polícia Civil. Em Patos de Minas, a Polícia Militar localizou uma motocicleta que pode ter sido utilizada em diversos assaltos na cidade. O veículo tinha sido furtado no início do mês passado. Roupas e capacetes usados em um roubo ocorrido horas antes também foram abandonados no local. A moto Yamaha YBR foi encontrada quando um trabalhador chegou ao local para fazer a limpeza do lote. A casa, localizada na rua Cônego Getúlio, estava fechada há alguns meses e pode ter servido de esconderijo para 2 bandidos. A moto é semelhante a uma utilizada em pelo menos 3 assaltos. O último aconteceu na manhã de segunda-feira. Uma mulher foi rendida com uma arma de cano longo bem no centro da cidade e teve a bolsa roubada perto de onde faria um depósito da receita de um posto de gasolina. Foram levados R$ 13.213. A placa tinha restos de fita isolante que possivelmente foi usada para modificar os números. A moto tinha sido furtada no dia 3 de janeiro. Capacetes, roupas e sapatos foram encontrados no esconderijo e eles eram semelhantes aos usados no assalto. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência, mas a intenção era esperar que os ladrões voltassem ao esconderijo para buscar o veículo. A perícia da Polícia Civil também esteve na rua Cônego Getúlio. E uma garota de 22 anos foi presa na noite desta segunda-feira depois de tentar assaltar uma idosa no bairro Aurélio Caixeta. Ela pediu água e, com o uso de uma faca e aproveitando o portão aberto, rendeu a moradora, mas acabou sendo contida pelos filhos da vítima. Ela é jovem, terapeuta de formação e dependente de cocaína. A garota de 22 anos, presa na noite desta segunda-feira por tentativa de assalto, chamou a atenção ao chegar na delegacia para os danos que as drogas podem causar. Realmente o fato, até nós estranhamos um pouco, por se tratar da pessoa que era. Mirelle Costa Rodrigues foi presa depois de tentar assaltar uma senhora de 69 anos do bairro Aurélio Caixeta. Ela bateu o interfone para pedir água e, armada com uma faca, rendeu a moradora exigindo a quantia de R$ 400. Essa moça de 22 anos chegou na residência, segundo ela tocou o interfone, a senhora lá de dentro da casa, sem ver realmente quem era, ela cometeu esse erro de não ver quem estava batendo o interfone, abriu o portão e quando a senhora chegou lá de fora para ver realmente quem era, a assaltora já estava dentro da garagem com a faca na mão. Quando a senhora saiu, ela já, de posse da faca, já levantou a faca, segundo ela, deu uma gravata, colocou a faca no pescoço e já exigindo a quantia de R$ 400. Os filhos da aposentada estavam em casa e conseguiram tomar a faca de Mirella, acionando a polícia em seguida. Com ela, segundo ela, esteve na casa de um traficante para poder adquirir a droga. Como ele não quis vender fiado, ela saiu louca, procurando qualquer pessoa para poder praticar o roubo. Como ela bateu o interfone, a senhora abriu, sem realmente ver quem era, ela colocou a faca no pescoço dela, exigindo dinheiro. A senhora começou a gritar, tinha 2 filhos dela, que estavam um tomando banho, o outro no quarto. Quando eles ouviram o barulho, eles chegaram a ver o que era, dominaram ela, conseguiu tirar a faca da mão dela. E nós chegamos no local, ela já estava dominada, ela estava mais tranquila, e a faca em cima da mesa. Nós efetuamos a prisão dela, a apreensão da arma e conduzimos para a delegacia. Conduzida à delegacia, Mirella confessou o crime. Ela disse que é usuária de cocaína e que estava em tratamento em uma clínica, mas que teve uma recaída. A Polícia Militar orienta as pessoas a terem mais cuidado na hora de abrir o portão de casa. A Polícia Militar, a gente sempre orienta as pessoas no intuito de não cometer esses... A gente pensa uma coisa simples, mas poderia ter um desfecho pior. A pessoa nunca deve abrir o portão sem saber, mesmo conhecendo a voz, nesse primeiro olho para ver realmente se é a pessoa que a gente espera que esteja batendo o portão. Nunca abre o portão sem saber quem é. Essa senhora, infelizmente, ela cometeu esse deslize e quase que custa a vida dela. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar os novos horários de designações da Superintendência Regional de Ensino. Lojistas avaliam nova fórmula de cobrança do ICMS
E Plano Safra terá recursos disponíveis a partir deste mês. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. As normas e procedimentos para o preenchimento da declaração foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Entre os obrigados a apresentar a declaração está a pessoa física residente no Brasil, que durante todo o ano de 2015 recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.123,91. A reunião semanal da CDL de Patos de Minas, na manhã desta terça-feira, destacou a nova fórmula de cobrança do ICMS. Empresários e contadores ainda estão preocupados com a mudança. A inflação não será a única vilã no bolso dos contribuintes neste ano de 2016. O governo federal e a maior parte dos estados e capitais elevaram seus principais tributos. Com a emenda constitucional 87/2015, os contribuintes sentiram efeitos desde o dia 1º de janeiro de 2016, a respeito das alterações no recolhimento do ICMS. A alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços aumentou em 20 estados, além do Distrito Federal. O tributo estadual é um dos que mais pesam e incide sobre produtos e serviços considerados essenciais, como telefonia e telecomunicações, e também os supérfluos, como os cosméticos, bebidas alcoólicas e cigarro. Os estados que subiram as alíquotas foram Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Tocantins, São Paulo, Goiás, Sergipe, Minas Gerais, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Rio de Janeiro. Para tratar sobre as considerações da nova sistemática do ICMS, o contador José Maria Rezende reuniu com os associados da CDL para fornecer informações sobre o tributo. Nós tratamos da nova sistemática de cálculo do diferencial de alíquota do ICMS, devido pelas empresas que vendem a consumidor final para outros estados, né? Então, ora a gente está recebendo mercadorias de outro estado, né, nós consumidores finais, ora as empresas daqui estão vendendo para outro estado. Então agora agora tem que recolher esse diferencial para o estado destinatário. E nós abordamos essa nova obrigação, nova carga tributária, né? E para as micro e pequenas empresas é um ônus muito grande. A mudança é significativa para a arrecadação dos estados, mas pequena para o consumidor. Apesar disso, em alguns casos, podem ocorrer pequenas alterações na carga tributária. Tradicionalmente, quando uma empresa daqui de Minas comprava uma mercadoria de fora para uso ou consumo próprio, já tinha que recolher o diferencial de alíquota. Era simplesmente calcular a diferença entre a alíquota interna e a interestadual que foi aplicada à compra, né? Isso era feito para as compras para uso ou consumo próprio e para as compras do imobilizado. Só que agora as empresas que vendem mercadoria para consumo próprio para outro estado têm que calcular a diferença devida e recolher para o estado destinatário também, sabe? E isso está sendo exigido indistintamente das grandes e das micro e pequenas empresas. Com a alteração, haverá a necessidade de recolhimento de um diferencial de alíquota, entre a alíquota interestadual, a qual pode ser 4%, 7% ou 12%, em comparação com a alíquota interna do estado de destino. Já foi dito aí pela imprensa que isso representa uns 7%, numa época dessa que, principalmente em Minas Gerais, nós tivemos uma alta descomunal de carga tributária, né, nessa passagem de ano. Agora, junto com isso, vem mais essa paulada, né, desse diferencial de alíquota, dessas novas obrigações. Isso aí vai aumentar custo de contabilidade, custo para as empresas, e todas as empresas que vendem assim, pelo e-commerce ou telemarketing ou mesmo showroom, vai ter que contratar mais gente e sistemas especializados para ficar calculando, porque agora a guia desse diferencial de alíquota, que tem que ser recolhido para o estado destinatário, ela tem que ir acompanhando a nota fiscal da mercadoria, senão não passa na barreira, sabe? Se não for acompanhado, vai ter multa e vai ter um acréscimo. Então, as empresas estão, mais uma vez, sacrificadas
com essa exigência. Essa novidade assustou os empresários, tanto quanto os contadores. Os comerciantes estão aí alarmados, as empresas sacrificadas e os contadores ainda mais, né? Com mais essa obrigação. Foi criada uma obrigação nova, chamada Déstida, uma nova declaração para informar tudo isso aí, não só aquele ICMS devido por substituição tributária, como agora também esse diferencial de alíquota, tanto das compras para uso e consumo próprio e imobilizado, que já existia antes, e agora dessa nova diferença de alíquota devida para os estados destinatários. Para o presidente da CDL de Patos de Minas, a reunião é de suma importância. É um momento de esclarecer e trocar ideias sobre o tributo. O Zé Maria pode esclarecer para algumas pessoas, né, mas aí a grande maioria, você tem razão, que ainda não sabe ainda do que de que se trata, né? Então é muito importante que o lojista ele procure orientação com o seu contador, né, para que essas mudanças aí não o peguem de surpresa. A produção industrial brasileira fechou 2015 com retração acumulada de 8,3%. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a indústria também registrou queda de 0,7% em dezembro de 2015 na comparação com novembro. Com relação a dezembro do ano anterior, a queda foi ainda maior, 11,9%. Foi a maior queda do Parque Fabril brasileiro desde novembro de 2009. O Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 1 bilhão para o custeio antecipado da safra 2015-2016. As agências já estão recebendo as propostas e a previsão é de que os recursos sejam liberados ainda este mês. Os produtores rurais terão mais oferta de crédito rural para o ano safra 2015-2016. O Banco do Brasil disponibilizará, a partir deste mês de fevereiro, mais de 10 bilhões em recursos controlados para os produtores rurais. O repasse foi informado para os produtores de Patos de Minas e região em reunião na Agência Central. Nosso objetivo nessa reunião aqui no Banco do Brasil foi divulgar o lançamento desde ontem, né, o repasse de recursos do governo federal para financiar o pré-custeio da safra 16-17. Então, desde ontem, já está disponível em todas as agências do Banco do Brasil no país recursos da ordem de 10 bilhões de reais para se financiar o pré-custeio. Para o estado de Minas Gerais, nós estamos recebendo 10% desse montante. Então, temos 1 bilhão disponível para os agricultores do estado de Minas, já, como eu já disse, desde ontem disponível nas agências. A presidente Dilma, inclusive, anunciou nesta semana esses recursos como parte dos 83 bilhões em medidas de crédito para tentar reanimar a economia brasileira. O volume ofertado é oriundo das captações próprias da poupança rural e dos depósitos à vista, e 22% superior ao desembolsado na última edição. Nessa edição, o governo federal, em função da forte captação em poupança e em depósito a prazo que o próprio Banco do Brasil realizou no último semestre, ele teve condição de aumentar em 22% o montante de recursos a ser disponibilizado para os agropecuaristas nessa edição do Plano Safra. Os recursos estão disponíveis aos médios produtores por meio do Pronamp. O banco também dispõe recursos livres, sem limitação de teto por beneficiário, para aqueles produtores rurais que têm utilizado o teto de recursos controlados. A safra é o custeio antecipado. No caso, nós temos médio produtor e grande produtor. O médio produtor ele tem um limite até R$ 710 mil e o grande produtor ele tem um limite até R$ 1.200.000 por CPF. Para a safra 16-17, que vai se iniciar a partir de agora, e esse recurso nós vamos estar liberando ele até junho de 2016, quando entra, a partir de julho, a safra efetiva 16-17, com novos recursos do governo federal. Geralmente, os produtores rurais tomam esses recursos no chamado pré-custeio entre abril e junho de cada ano, que são usados para antecipar as compras. Eu recomendo aos nossos produtores rurais que antecipem suas compras, né? Aproveita agora o crédito que está disponível e também, quem sabe, evitar que o dólar suba mais e que possa ter que comprar os insumos mais caros. Então, recomendo aos nossos produtores rurais que, mais rápido possível, que façam suas compras da safrinha.
A Superintendência Regional de Ensino dá continuidade nesta quarta-feira às designações de professores e técnicos da educação. As nomeações vão acontecer ao longo de todo o dia. Confira. Às 7h30 da manhã, PEB, Anos Iniciais e Ensino Fundamental. Às 8h10, Português. Às 8h50, Supervisão, Orientação. 9h30, Inglês. 10h10, Educação Física. 10h50, Ensino Religioso. 11h30, ATB, Auxiliar de Secretaria, Financeiro. 12h10, ASB. 12h50, Matemática. 13h30, Física. 14h10, Química. 14h50, Ciências e Biologia. 15h30, Geografia. 16h10, História. 16h50, Filosofia. 17h30, Sociologia e 18h10, Artes. No próximo bloco, nós vamos mostrar os bons resultados alcançados com a rede de vizinhos protegidos no Limoeiro e a prisão do homem que teria sido o mentor do brutal assassinato de Igor e Rafaela na cidade de Araxá. A última atualização do monitoramento de acidentes de trânsito da Secretaria de Estado de Defesa Social, com os dados até novembro de 2015, mostra um quadro de melhora generalizada nos principais indicadores para Minas Gerais e para a cidade de Belo Horizonte em relação a 2014. Os números de novembro de acidentes nas estradas e nas vias urbanas mostram uma redução de 25,5% no número de mortes. Enquanto em novembro de 2014, o estado registrou 220 mortes no trânsito, no mesmo mês do ano anterior foram registrados 164 óbitos, 56 a menos. O número de acidentes com mortes também caiu 25,1% e o de acidentes com vítimas graves em Minas reduziu 17,3% no período. O projeto Rede de Vizinhos Protegidos também tem alcançado bons resultados em Patos de Minas. No bairro Alto Limoeiro, o número de ocorrências caiu mais de 50% após a implantação da medida. Os resultados foram apresentados em reunião com os moradores na noite de ontem. A Rede de Vizinhos Protegidos está presente em 4 bairros da cidade. Como o próprio nome indica, o projeto funciona através de uma rede onde os moradores se mobilizam contra a criminalidade. Essa rede de vizinhos ela funciona através de uma troca de informações, né, que os vizinhos têm um com os outros. Né, quando percebem algum indivíduo suspeito, eles já repassam informações para os demais vizinhos, né, através de um aplicativo do aparelho celular. Né, e essa interação ela é muito importante, né? Às vezes o vizinho, a pessoa fica muito trancada dentro de casa, não tem esse contato próximo com o vizinho, e essa rede ela vem favorecer isso. No bairro Alto Limoeiro, a Rede de Vizinhos Protegidos funciona há cerca de 4 meses e tem alcançado bons resultados. A gente buscou estatística criminal, né, nesse bairro. Como eu disse, o número de furtos à residência caiu bastante. Na noite dessa segunda-feira, os moradores se reuniram para avaliar o início do funcionamento do projeto. Os resultados apresentados pelo capitão Alexandre são animadores. Em 4 meses, foram registrados apenas 4 furtos no bairro. Antes da rede de vizinhos, em apenas um mês, em julho, tinham sido 9 furtos. E a intenção dos moradores é melhorar ainda mais esses índices. Essa parceria do 190 também sempre apoia a gente, sempre apoiando a gente. Hoje eles vieram aí para dar um feedback para nós do resultado. Em 9 furtos que nós temos por mês, hoje nós estamos com 1, né? Uma média de 1 aí. A redução foi significativa. Sim, vamos dizer aí 90%, praticamente 90%. E a intenção é chegar a 0. Sim, a 0. Os resultados são alcançados graças ao envolvimento da comunidade. A rede de vizinhos no bairro Alto Limoeiro conta com 200 famílias ativas em grupos criados nas redes sociais e todos participam. Sim, se não houvesse o movimento da população com a troca de informação com a Polícia Militar, nada disso estaria acontecendo e não teria melhorado da forma que melhorou. O primeiro objetivo da rede é cuidar da segurança, mas o projeto está servindo para outras melhorias no bairro, como, por exemplo, o combate à dengue.
A gente está movendo um projeto aqui no bairro contra a dengue, já tivemos 4 mutirões, que foi um resultado muito positivo também. A gente trabalha com a melhoria do bairro num amplo geral. A base é a segurança pública, mas a gente trabalha no amplo geral. Suelene é agente de endemias e ressaltou a importância do envolvimento da comunidade no combate ao Aedes aegypti. É essencial que toda a população se mobilize, mesmo a comunidade está envolvida e todos juntos, só assim a gente pode diminuir os índices de casos de dengue e prevenir que um mosquito venha a nascer. A Polícia Militar incentiva os moradores a criarem suas redes de vizinhos. Ela tem que partir de uma iniciativa dos moradores, né, de se mobilizarem para criar essa rede, e a Polícia Militar ela dá o primeiro suporte, né, explicando o funcionamento da rede, né, onde a gente tem essa instalação dessas placas de identificação tanto nas residências quanto na entrada dos bairros. Então a gente dá o primeiro start e a rede depois funciona por si própria, né? Ela tem vida própria. Essa interação, né, tem que funcionar entre os próprios moradores. Quantos bairros já estão com a rede montada, instalada? Aqui nós temos aproximadamente 4 bairros já que estão com a rede em funcionamento. Policiais civis de Araxá prenderam nesta terça-feira o homem que seria o mentor do roubo que terminou com a morte do empresário patense Igor Humberto Fonseca de Souza, de 26 anos, e da esposa dele, Rafaela de Luz Jordani, de 21 anos. O crime aconteceu no dia 23 de janeiro, na residência do casal, na cidade de Araxá, e chocou pela brutalidade. Igor levou cerca de 100 facadas. Rafaela foi morta com 20 golpes, a maioria no pescoço. Açúcar, fubá e café espalhados pelos corpos e pela casa também intrigaram os investigadores. 4 dias após o início das investigações, a Polícia Civil de Araxá apresentou 5 suspeitos de envolvimento no crime. Além de 2 adolescentes, foram presos 2 jovens que teriam participado do latrocínio. Faltava a prisão de Yuri Santiago Borges, de 22 anos, que havia fugido na caminhonete do casal. No momento do embate da vítima lá, ela tirou o capuz de uma das vítimas. E aí teria, no momento de uma luta corporal, tirado um revólver que estava em poder dos autores. Quando tirou esse revólver, supostamente houve uma tentativa de disparo por parte da vítima contra um deles. O revólver veio a falhar. A munição não disparou. A caminhonete de Igor foi encontrada abandonada na cidade de Uberaba. Nesta terça-feira, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender Yuri, o último dos 5 envolvidos no brutal assassinato do casal. Ele estava escondido em uma casa na cidade de Uberlândia. O jovem foi levado para a cidade de Araxá, onde deverá permanecer preso até o julgamento. Yuri tem diversas passagens pela polícia por furto, roubo, receptação e envolvimento com o tráfico de drogas. Com a prisão dele, a Polícia Civil de Araxá poderá concluir o inquérito de um dos mais bárbaros crimes ocorridos na cidade. Com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade e o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, a Igreja Católica lança agora à noite, em Patos de Minas, a campanha da Fraternidade 2016. A cerimônia acontece nesse momento no Salão Paroquial da Igreja de Santa Terezinha. Este ano, a campanha da Fraternidade quer chamar a atenção dos cidadãos para a importância da preservação do meio ambiente. A seguir, a reclamação de pacientes com a falta de medicamentos e equipamentos para o tratamento de diabetes e cardíacos. E o apelo de uma família de Patos de Minas para dar continuidade a um tratamento médico. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse nesta terça-feira que o governo irá buscar uma parceria para desenvolver possíveis remédios contra o vírus Zika. Em uma das frentes, o ministro disse que irá procurar o Instituto Butantan para desenvolver um soro contra o Zika. Segundo Castro, o processo seria semelhante ao soro já adotado para evitar a raiva.
Em outra ponta, o governo deve apoiar pesquisas para a oferta de anticorpos monoclonais contra o vírus. As medidas seriam uma alternativa extra ao desenvolvimento de vacinas contra o Zika vírus, que ainda estão em etapa inicial de pesquisas. E em Patos de Minas, secretários municipais de saúde estiveram reunidos hoje em busca de alternativas para combater o mosquito transmissor na região. O encontro aconteceu na sede da Superintendência Regional de Saúde. Se tratando de saúde, a meta do Brasil é vencer a guerra contra o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Esse foi um dos temas tratados na reunião com os 21 secretários de saúde. Essa é a primeira reunião da Comissão Intergestor Regional, CIR, que a gente chama, né? É quando reúne os 21 secretários municipais de saúde dos municípios da nossa região, conosco do Estado, para tratar das questões relativas ao funcionamento do Sistema Único de Saúde. O combate à dengue em Patos de Minas tem sido levado a sério no último ano. Em 2015, foi registrado um caso de morte por transmissão da doença. Preocupados em não deixar a cidade sofrer mais casos, os agentes têm traçado metas para combater o mosquito. Hoje, o cumprimento da meta foi no Brasil inteiro, não foi satisfatório. Então, o Ministério da Saúde estendeu o prazo para o cumprimento da meta até 29 de fevereiro. E a meta que a gente pretende alcançar é visitar 100% dos imóveis dos municípios, incluindo Patos de Minas. A realidade de Patos hoje não é diferente dos demais municípios, é que a gente não conseguiu visitar 100% dos imóveis devido a ter casa fechada, gente que sai de casa passa o dia todo no trabalho, né? Infelizmente a gente não conseguiu alcançar. Tivemos aí, acho que Patos, se não me engano, foi 85% que eles conseguiram. Então, a gente vai passar agora para essa parte de resgate dessas casas pendentes e intensificar em algum bairro, que foi discutido na reunião de ontem, intensificar algum bairro que possa ter ficado, mais difícil o trabalho. O melhor remédio contra a dengue é prevenir. O intuito é juntar as autoridades e sociedade e vencer a guerra. A saúde pode trabalhar, intensificar o tanto que for necessário. Se a gente não tiver a colaboração do próprio morador na campanha dos 10 minutos contra a dengue, se cada um não colaborar dentro do seu município, a gente pode trabalhar intensamente, que a gente não vai conseguir vencer a guerra contra o Aedes aegypti, infelizmente. Além disso, foi discutido sobre o atendimento do Centro Viva Vida, referência para a região, que agora é chamada de Centro Estadual de Atenção Especializado. Antigo Viva Vida, Centro Viva Vida, que mudou o nome para Centro Estadual de Atenção Especializada, CEAI, com algum incremento na assistência, né, vai aumentar algumas especialidades e algumas formas de funcionamento ali também que vão ser alteradas. E isso é discutido não só com o município de Patos de Minas, onde funciona esse centro de atendimento especializado, mas também com os outros 20 municípios que também têm atendimento aqui em Patos. Faltam seringas, fitas e medicamentos para tratamento de pacientes com diabetes e problemas cardíacos na Farmácia Municipal de Patos de Minas. Pacientes acionaram a NTV para reclamar da situação. Eles pedem providências. Os detalhes você vê no NTV News de amanhã. Uma família em Patos de Minas está precisando da ajuda da população. O patriarca sofre com problemas cardíacos, recebeu atendimento médico, mas não tem dinheiro para dar continuidade ao tratamento. Quem vê seu Sinfrônio assim, nem imagina que ele era agricultor e foi até peão de boiadeiro. A esposa, Dona Antônia, conta que o marido era forte, igual aos touros que costumava domar. Chegou a pesar 120 quilos quando ainda tinha saúde. Hoje, aos 69 anos de idade, precisa de ajuda para sentar-se na cama. Há 2 anos, seu Sinfrônio sofreu um AVC. Além disso, é diabético e tem um efizema pulmonar. Toma diversos medicamentos. Os médicos lá, as enfermeiras, tudo já falaram que ele é freguês dele lá, porque não fica lá em casa não, só fica na UPA, sabe? E já teve entubado uma vez no regional, já ficou assim, perdeu a memória. Agora melhorou, mas voltou outra vez a perder a memória, né? Levou para o hospital, foi para o São Lucas, ficou no CTI, mandou para o quarto. Agora daí desse jeito, porque eu vivia na rua, igual você mesmo falou, né? A assistência social não quer mais que eu vou na rua, sabe? Para poder ficar pedindo. Porque eles falam assim que vai cortar minha aposentadoria se eu for na rua. A família morava na roça, na região de Baixadinha, próximo a Patos de Minas.
mas devido ao problema de saúde de seu Sinfrônio, tiveram que se mudar para a cidade. Do salário mínimo da aposentadoria, a metade, R$ 400, vai para o aluguel e o restante é descontado no consignado, que a esposa usou para comprar medicamentos. O dinheiro que ele pega, mais é poder pagar o que ele pegou, né, no banco, né? E só sobrou 405 dele. Mas agora tem o aluguel que é justamente esses 400. Que é 400, né? Tem água, luz, gás, que aqui na cidade, como é que eu vou cozinhar na lenha? Na roça eu cozinhava na lenha, mas aqui não tem jeito. Além da ajuda no aluguel, Dona Antônia pede ajuda também para comprar fraldão para o marido, remédios e gêneros alimentícios. Como que eu faço? Vai lá na roça para vocês verem. Eu não tenho pó de café, o último pacote de arroz que eu tinha despejei na lata já deve estar acabando, que eu estava no hospital com ele. Para comprar o fraldão que eu preciso, como é que faz? Uai, eu estava comprando, porque peguei o dinheirinho dele, né? O meu eu vou receber ainda o mês que vem. Esse é o mês que vem que eu vou receber, né? E ele gasta quantos fraldão por dia? Ah, um pacote é a conta. Quase que é a conta. Lá no hospital estava sendo a conta, porque eles não deixam molhado, né? Além do fraldão, precisa de outras coisas também. Precisa, assim, alguma coisa de comer, né? Que se puder ajudar, né? Qualquer coisa que puder ajudar. Deus vai abençoar esse povo, porque esse povo daqui de Patos é povo caridoso. Tem muita amiga aqui, sabe? Muita gente boa. Quem puder ajudar a família, o endereço é Beco Valdivino Alves Franco, número 1686, no bairro Santo Antônio. Os telefones de contato da família são 999423556 ou 998111952. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a queda da ponte sobre o córrego Mataburro. E Justiça determina a desocupação das casas do conjunto habitacional no bairro Jardim Esperança. A ponte sobre o córrego Mataburro não suportou o peso de um caminhão carregado de silagem e veio abaixo. O veículo ficou pendurado. A passagem no local está interditada. Um caminhão carregado com silagem caiu no córrego Mataburro, na localidade de Aragão, ao atravessar uma ponte de madeira que dá acesso ao município de Lagoa Formosa. A ponte não suportou o peso e quebrou, derrubando o veículo no rio. Os dois ocupantes não tiveram ferimentos. Não faz muito tempo em que a ponte sobre o córrego Mataburro foi reformada, depois de ter ficado um bom tempo interditada. Ela faz ligação entre os municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa e tem grande importância para os moradores da localidade. É por lá que passa boa parte da produção das propriedades rurais de Aragão. Segundo moradores da região, a ponte não é segura e não havia nenhuma sinalização ou alerta de perigo. Foi por volta de umas 8 horas da noite, mais ou menos. Ela já estava com o caminhão, já tinha caído. Já caiu 2 caminhões. Um foi um caminhão truque, carregado de areia. É sinal de que a ponte não tem capacidade para suportar o peso. Os moradores disseram que da última vez em que a ponte foi danificada, as duas prefeituras levaram quase um ano para fazer os reparos. Com o acidente, a ponte irá ficar interditada. A Justiça determinou a desocupação do conjunto habitacional no bairro Jardim Esperança, que havia sido invadido em meados do ano passado. As famílias que ocupam os imóveis foram notificadas nesta tarde. As famílias que insistiram em ficar nas casas inacabadas no bairro Jardim Esperança 4 deverão desocupá-las em 30 dias. Este foi o prazo dado pela Justiça para a desocupação. A notificação foi recebida pelo locutor Cláudio Rodrigues. Bom, eu recebi em minha casa uma citação de intimação do senhor juiz, pedindo para que o pessoal desocupasse as casas. Aqui tem no máximo aí 30 dias para desocupar aí o Esperança 4, as casas do Esperança 4. Bom, e aí a gente está aqui passando esse comunicado para as pessoas, os moradores que ainda estão residindo nas casas aqui do Esperança 4, na situação de que, explicando como é que está o P da história, que realmente tem que desocupar. Sou interlocutor, não sou líder, eu quero deixar bem claro, viu, Simone, o pessoal da NTV, os telespectadores, eu não sou líder, eu sou apenas um interlocutor que estou aqui de coração, de peito aberto para ajudar essas famílias, porque eu tenho a minha casa, eu não preciso, mas eu estou vendo o sofrimento dessas famílias, estou fazendo esse trabalho social. São 30 famílias que agora não sabem para onde irão. Vander e os 6 filhos estão preocupados. E muita gente disse que não queria essas casinhas aqui porque é uma caixinha de fósforo.
mas eu tenho 7 palitinhos de fósforo, tá? Um palitinho aqui, outro palitinho aqui, que quer estar dentro de uma caixinha de fósforo. Tá? A nossa conduta tange pela simplicidade, pela benevolência, pela paz de espírito. Por quê? Se vocês pegarem essa câmera e sair filmando as casas que estão desocupadas, que estão destruídas, façam o contraste com as casas que estão ocupadas. Estão todas capinadas, com a janela, varrida. Tá? Olha o tanto dessas crianças que estão tudo aqui, só aqui tem 4 palitinhos de fósforo meu. Nós estamos aqui em 3 cômodos, apertado e satisfeito onde estamos, mesmo sem água. Temos uma luz que é feito um gato ali. Mas se eu só virar essa câmera para o lado ali, só descer 4 quilômetros, é onde a gente está buscando água. Buscando água no balde, no córrego que tem ali embaixo. Então, nós estamos pedindo socorro. Estamos pedindo socorro. Foi feito, nós não damos conta de pagar aluguel. Você gosta de morar aqui? Gosto. E você quer continuar aqui? Quero. Por quê? Porque aqui é bom. Você tem lugar de ir se você não morar aqui? Não. E o que você está pensando da vida junto com seu papai e seus irmãos? Não sei. O contraste é visível nas ruas do bairro. As casas ocupadas estão bem cuidadas, não foram depredadas. Já as outras estão tomadas pelo mato, algumas foram queimadas e outras estão sem janelas, portas e até telhas. E esse é um dos argumentos utilizados por quem quer a casa como moradia. Ai, rapaz, eu vou te falar de verdade. Como mulher mesmo, não tem pra onde nós ir, nós vamos ficar aí. Como que nós vamos sair de dentro de casa e ir pra rua? Ou pra praça? Ou pra debaixo do viaduto? Sendo que tem moradia, tem casa que tá sendo destruída, desde o prefeito da PAP pro povo que tem necessidade. Aí nós vamos deixar as casas para as cobras, escorpião, lagarta, aranha, e o mato tomar de conta, e nós ir para debaixo do viaduto ou para a praça? Porque eu, sinceramente, não vou sair porque eu não tenho para onde ir. As 13 famílias não deixaram as casas no início de agosto, na expectativa de conseguir a posse do imóvel. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns não querem sair do local, mesmo com a ordem judicial. Mesmo correndo risco de ser presa. Em nome de Jesus, se for preciso, porque eu não estou indo preso, não é porque eu matei, nem porque eu roubei, nem tão pouco por causa, às vezes, se eu falei do meu próximo, não. Então, se é por acaso eu chegar aí preso, estou indo preso por uma coisa que, por bem meu e da sociedade dos moradores que tem necessidade. O locutor, que tem ajudado as famílias, chegou a procurar o prefeito. E eu falei para o senhor prefeito por telefone. Falei, senhor prefeito, como que a gente vai fazer com essas famílias que ainda estão aqui? Porque se eles estão aqui, é porque realmente precisam. O senhor prefeito me garantiu. Foi o Cláudio Rodrigues, nós vamos, você pede, faz o cadastro dessas pessoas que ficaram lá nas casas, que nós vamos estudar caso a caso. Quem tem inscrição, terá grandes chances, e a possibilidade de adquirir em outro local. Não aqui, Claro que aqui a gente já sabe, estamos careca de saber que aqui é de uma reserva ambiental, que o pessoal vai vir para cá, entendeu? A gente sabe disso. Acompanhando de perto a luta da filha, Tânia não esconde a preocupação. Eu fico triste por todos que não têm a moradia, porque é muito triste, é doído pagar aluguel, toda a vida eu paguei. Lutei tanto, Jesus me deu uma e estou lutando por eles também, ajudando eles. Agora fica aqui com essas casinhas jogadas, abandonadas, os usuários tomando conta, os matos, os animais, inseto, rato, cobra, escorpião. Providência, o prefeito não toma nem de capinar. Sem ter para onde ir daqui a 30 dias, os moradores querem ganhar casas no bairro Coração Eucarístico, já que não poderão ficar no local. Só que denunciam. Eu pretendo ir para o conjunto habitacional do Coração Eucarístico, porque se for feita uma fiscalização de verdade, vão descobrir várias pessoas que têm casa aqui no Jardim Esperança, tem casa lá na beira da lagoa, tem casa na Lagoinha e foram beneficiadas. Então, a nossa esperança é que lá tem 903 casas. Eu acho impossível, de 903 casas, a fiscalização não descobrir 10 pessoas que foram beneficiadas, já tendo o benefício da casa própria. Então, o que a gente espera,
Não é daqui 2 anos quando sair casa lá no Limoeiro, não. É daqui, acho que é 15 de março que vão entregar, é daqui 45 dias. Nós almejamos ganhar uma casa lá no coração eucarístico. O NTV News desta terça-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Eu volto em nova edição do NTV News às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá.